Que bom que você chegou aqui no nosso programa Filhos em Foco, preparado com muito carinho pela Educação Adventista Centro-Oeste. Está aparecendo na tela as nossas redes sociais. Vai lá, siga. Você pode também acessar todo esse conteúdo pelo Instagram e pelo YouTube. E melhor do que isso, você pode compartilhar. Se você foi abençoado pelos episódios do programa Filhos em Foco, você com certeza não deve ficar só com você. Vai lá e compartilha. Nós estamos no ano de 2025, na primeira temporada, e já tivemos o primeiro episódio. O primeiro episódio foi assim uma temática excelente. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Nós falamos sobre as funções executivas, o que é a importância e o que tem, qual a relação, né? O que tem a ver as funções executivas com a situação acadêmica de aprendizagem e também no lar. Vai lá e assista. E nós estamos recebendo com muita alegria a Vanessa Krominski. Muito bem-vinda aqui. É muito bom ter você nesse espaço que nós separamos para conversar com os pais e responsáveis. Mas antes dela dar o oi dela, eu só queria te dizer o seguinte: você só vai ganhar assistindo esses episódios. Sabe por quê? A Vanessa, ela é especialista em neurociência e também em estimulação cognitiva, uma doutora muito estudiosa da área e que com certeza vai conseguir te ajudar. Muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, para mim é uma honra estar com vocês, aqui com você diretamente, com todos vocês de forma assíncrona, né? Ou seja, mesmo que distante, mas bem pertinho. A ideia é que toda a ciência, tudo que a gente tem de conhecimento, se puder transferir um pouquinho de praticidade, de uma organização e possa ajudar de alguma forma, aí a gente fez a ciência acontecer na prática, isso é bênção. Que bênção! E hoje o tema não é menos importante. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento de autocontrole e persistência. Tenho certeza que você aí em casa já pensou o seguinte: nossa, autocontrole? Como é difícil! Parece que hoje em dia, se nós adultos temos dificuldade com o autocontrole, quem dirá a criança ou adolescente? Persistência? Com certeza é outra função muito difícil. Por quê? Muitos desistem pelo meio do caminho. Mas será que tem algo que não estamos entendendo ou levando em consideração? Então, nós temos aqui a Vanessa, que hoje ela vai esclarecer um pouquinho sobre isso. Vanessa, você poderia, por gentileza, a gente vai começar a nossa conversa falando sobre como se desenvolve o autocontrole e a persistência nas diferentes fases, né? Entendendo que a gente vai falar um pouquinho da infância até chegar na adolescência, e nas próximas perguntas a gente vai aprofundar um pouquinho mais esta temática. Então, é uma temática difícil, né? Porque na prática ela é muito relevante, ela que mais aparece. Porque quando você tem controle e que você está ali cumprindo, e que a criança cumpre, e que o adulto cumpre, ou qualquer um, né? Qualquer fase cumpre o que precisa ser feito, a demanda que lhe é esperada, é natural. Mas quando não cumpre, é algo anormal. E, de verdade, existem funções neurais no nosso cérebro que faz parte do processo das funções executivas, e uma delas se chama controle inibitório. Controle inibitório é um mecanismo que existe no cérebro para que você consiga
controlar esses primeiros impulsos. Na primeira infância, são impulsos diferentes. E cada fase da vida, conforme os hormônios, o neurodesenvolvimento, os órgãos vão se desenvolvendo e a nossa vida vai se desenvolvendo, os impulsos também vão se modificando. Então, existem impulsos naturais do cérebro humano, da natureza humana, que nós chamamos de instintos primitivos. Para você entender melhor, é como se nós funcionássemos no modo animal. Sabe? Que parece que tudo a gente faz sem pensar, sem controlar. A gente só sente, a gente só responde a estímulos. Nós chamamos isso na nossa área, é que a gente fica com a amígdala, não a amígdala da garganta, mas a amígdala lá no meio do cérebro ali, a amígdala ligada, que é uma amígdala que está ali para ação e reação de defesa, de preparação para fuga, de defesa. Só que quando ela está ligada, o controle inibitório fica meio que desligado. Por quê? Porque se desliga para que você faça alguma coisa, mas esse alguma coisa pode ser prejudicial. Por exemplo, a mãe viu o menino quase se machucando ou quebrando alguma coisa, ela dá um grito. Mas se ela não tivesse gritado, chegado e segurado, seria a solução melhor, porque só o grito dela assustou e aí que machucou mesmo. Entende? Então, a gente vai pela reação. Quando a gente fala de controle inibitório, a gente está dizendo que o controle inibitório faz você pensar sobre para decidir e planejar o que fazer sobre. E não reagir somente. Então, quando a gente está sem o controle inibitório, independente da idade, se é o bebezinho, é lógico que o bebê tem menos controle, quanto menor, menos controle. E a gente vai ensinando. Como a gente ensina? Batendo, gritando? Não, que aí vai ter um sistema de recompensa negativo, que acha que só funciona com esse tipo de reforço, entende? Porque foi assim que ele recebeu a informação. Mas e se ele receber a informação não com os nãos, e sim com os porquês? Na primeira infância. Na segunda infância, mas eu não aguento. Esses meninos perguntam por que demais, eu não aguento mais responder e tal. Tem que ter uma condução que faça sentido. Deixa eu dizer para vocês, pais, a criança ou qualquer adolescente também não consegue fazer funcionar esse controle inibitório, esse autocontrole, sem ele ter uma compreensão do sentido do para quê e por quê. E a gente fala, porque sim, porque eu mando. Eu concordo. A gente que tem que ter essa hierarquia. Mas a gente precisa ter um sentido de dizer o porquê para fazer pensar. Então, um jeito de desenvolver desde pequenininho o controle inibitório é por que você está fazendo isso? Você vai fazer isso para quê? Faz pensar. Aí tira da amígdala a informação, tira da reação e traz para a função executiva do pensar. Entende? É fazer ficar mais inteligente. Olha que fantástico. Você tira seu filho da reação e da ação impensada e passa a fazer ele pensar sobre, e ele vai ter o controle inibitório funcionando. Nossa, Vanessa, mas eu estou precisando disso, porque eu sou um pai que perco o controle facinho. Pois é, você também tem que se perguntar, o que eu devo fazer nessa situação? Faça perguntas, faça o cérebro desenvolver funções psicológicas superiores. O que é isso? Pensamento. Qual o segredo para se ter autocontrole? Pensar. Aí alguns vão dizer, eu penso demais. Aí já gera ansiedade e desespero. Pensa demais, mas sem capacidade de decisão. Então, o controle inibitório também me dá capacidade de decisão. Por quê? Ele me faz pensar sobre e agir. Ele não me faz pensar sobre e ficar calado e ser omisso. Não, vou ficar gritando com esse menino. Não vou fazer isso e tal. Vamos lá. Ela me perguntou muito sobre a questão de, na infância e no desenvolvimento, como o controle inibitório acontece. Em todas as áreas, a gente tem que ensinar esse processo, porque o cérebro precisa dessa informação para funcionar. Como é isso? Os limites eles precisam ser estabelecidos em todas as fases. E outra, cada vez que uma criança, ou cada vez que um ser humano dá pico de desenvolvimento, ele testa limites. Seu filho ficou mais agitado, ficou mais difícil, começou a ficar mais desobediente, pode ser que ele atingiu um pico de desenvolvimento e ele está testando os limites dele, até onde eu posso ir. Isso é inconsciente, isso ele não faz de propósito, mas ele fica cada vez mais difícil. Então, cada vez que muda de fase, é igual um joguinho, viu? Quem joga aí no celular sabe. Mudou de fase, a próxima fase vai ser mais difícil, mas vai testar os limites.
E aí o controle inibitório entra aí. Você tem que dar os limites para cada fase. Desde o pequenininho, de cada idade, até mesmo do adolescente e até mesmo do adulto. Vocês sabem que existem muitos adultos que foram criados sem controle inibitórios, vão para os seus casamentos totalmente descompensados e eles não percebem que eles perdem, às vezes, emprego, que eles perdem situações. Eu lembro de um jogador de futebol que eu atendi, que ele passava nos times, ele entrava pela habilidade, mas ele não ficava porque ele não tinha controle inibitório. Ele brigava e se envolvia em encrenca porque não conseguia. Quando eu fui ver o contexto, ele tinha realmente um déficit nessa área por falta não só de limites, mas uma falta de afetividade que ele teve no passado. Estou mostrando um exemplo, mas uma pessoa que era habilidosíssima, que teve que desistir da sua habilidade por não ter controle inibitório. Alguns de nós somos assim. Excelente. Vanessa, vamos falar um pouquinho da persistência? Que parte difícil, né? Persistir é fácil ou não é? Vamos lá. O cérebro tem uma função que é sistema de economia de energia. Tipo um carro que está economizando combustível. Ele tem isso para fazer você sobreviver, é uma regra de sobrevivência neural. Ele faz para que você consiga viver melhor e gastar o mínimo possível. Então, ele faz essas reservas de energia. Por exemplo, quando a gente engorda, é reserva de energia, né? Muito isso também. Então, existe cérebros obesos? Sim. Desculpa a expressão, os meus amigos cientistas me perdoem, eu uso essa expressão para dizer que são cérebros obesos. O que significa isso? Com muitas informações, com a lei do menor esforço, procurando o melhor caminho, só faço o que eu gosto do jeito que eu gosto, e na hora que eu gosto, não faço o que eu não gosto de jeito nenhum. E o mecanismo, que para alguns é simples, que se chama esforço, não existe naquele cérebro, porque desde pequeno ele teve facilidades. Ele nunca precisou se esforçar, então esse mecanismo nem existe. E aí não tem como ter persistência, porque a persistência é o mecanismo do esforço repetidamente. Isso é persistência. Mas se eu não tenho o esforço repetidamente, eu não vou ter a persistência e nem nenhum tipo de recompensa. E a recompensa do esforço, deixa eu contar para vocês. Neuralmente falando, libera substâncias, como a dopamina, como a noradrenalina, né, a ocitocina, alguns deles. Quando você tem uma recompensa saudável. Mas, nesse caso, o esforço, você tem que fazer muito esforço para chegar a doses pequenas. Mas tem entretenimentos e tem coisas que você faz que essas doses vão no ápice, vão altíssimas. E aí seu cérebro percebe que, se eu assistir uma série, sei lá, se eu comer um sanduíche, eu vou receber o prazer que eu preciso, lógico que é inconsciente que a gente pensa assim, eu vou receber essa sensação de recompensa imediata porque eu vou fazer esforço. Não sente a recompensa do esforço persistente, que aí é a persistência. E essa recompensa, mesmo que ela venha em doses menores, ela estimula o cérebro de tal forma que você fica mais inteligente, mais capaz em várias áreas do cérebro. E até você consegue ter estruturas neurais muito mais evoluídas do que outras pessoas. Então, porque a dose homeopática é a dose certa, ou seja, a dose pequena de prazer, entende? Ou de sensação de bem-estar. Mas o cérebro quer tudo imediato. Porque ele é uma máquina. Aí eu faço a pergunta. Vamos lá. Controle inibitório. Persistência. O cérebro, falei como ele funciona. É o cérebro que manda em você ou você manda no teu cérebro? É uma pergunta. Você pode dizer, claro que é o cérebro que manda na gente. Não, ele é uma máquina, ele é uma engrenagem. A mente está aí porque Deus fez para a nossa mente, a palavra diz, né? Seja transformados pela renovação da vossa mente. A mente é um fenômeno que controla a máquina cérebro. Então, vou fazer a pergunta. Os nossos filhos e nós mesmos somos controlados por uma máquina chamada cérebro que foi feita para nos fazer funcionar, mas não para nos dominar. Nós dominamos essa máquina porque Deus nos deu a capacidade de livre-arbítrio e funções psicológicas superiores para dominar a nossa própria máquina. Olha que Deus fantástico. Eu estou contando para vocês o milagre que você tem na mão de dizer para o seu cérebro que quem manda é você.
Nossa, eu estou aqui super pensativa. Quantas coisas nós aprendemos hoje? Controle inibitório, a importância de persistir, mas existe realmente uma ciência por trás de tudo isso. Como desenvolver? Se você em casa ficou pensativo, está analisando, pensando como que eu vou fazer com o meu filho? Como que eu vou fazer com o meu adolescente? Vanessa, tem saída? Muitas saídas. Que bom. Uma das coisas que a gente pode fazer, e eu vou dar uma notícia boa para todos nós aqui. O cérebro, ele é modelável. Existe, é como se fosse uma massinha de modelar. Existe uma função chamada neuroplasticidade, que a neurociência usa, e na minha área educacional a gente chama de compensação. O que é isso? Quando existe uma falha, se você estimular o próprio cérebro, vai criando os novos caminhos para se reorganizar e se funcionar. É como se o nosso cérebro entendesse que vai ter falhas e ele vai criando possibilidades de novos caminhos para você ficar funcional e você ficar melhor. Existe como. Sabe qual é o como? Estimulando o pensamento, o porquê das coisas, o valor moral, o valor ético, o valor até financeiro. Trabalhar com valores, com estruturas organizadas, com empatia. Aí a gente fala, aquele clichê de falar do que é certo e do que é errado e tal. É o melhor caminho para alimentar o controle inibitório. Vanessa, precisa também fazer mais alguma coisa além do valor ético, valor moral? Sim, pode ser as recompensas. Sempre criar sistemas de recompensas pelo bem. Eu atendo às vezes pessoas que o sistema de recompensa dela é tão negativo que ela pode ganhar o mundo, mas ela não se reorganiza, a não ser que alguém dê uma bronca ou trate mal ou brigue, porque ela passou a vida inteira só tendo a atenção dos pais ou só sendo amada quando ela faz uma coisa errada. Ou só tem uma atenção. Então o cérebro dela entendeu que ele só é amado ou que ele só funciona se houver uma bronca ou uma perda. Entende? E aí é onde a gente precisa pensar. Será que a gente não pode estimular com valores e com recompensas essa persistência, esse esforço? Cada esforço vale quanto? O que é o esforço? Então, se o cérebro pode encontrar recompensas, faça isso. Vanessa, mas que tipo de recompensa? Dê privilégios. A gente nunca tira as necessidades. A gente não tira comida, roupa, o básico a gente não tira. Mas os privilégios a gente tira. E o que é privilégio? O que não é necessidade básica. Simples assim. Você não vai tirar o banho, você não vai tirar a comida, você não vai tirar a escola. Mas você pode tirar lazer. Você pode tirar um extra que tem já em casa, algo, se fosse para recompensa negativa. Agora, o que eu posso acrescentar? Privilégios. Acrescenta privilégios. Você se esforçou, você fez, teve a persistência. Que privilégio eu ganho por ter sido persistente? Isso. Então, a gente não tira necessidades, mas a gente pode mexer nas recompensas pelos privilégios, ou seja, aquilo que não é necessidade básica de vida, tá bom? A gente não tira afeto. Nunca diz que não ama. A gente dá mais afeto, tanto quando erra, quanto acerta. Tudo bem? Não misture afeto nesse sistema de recompensa, por favor. Então, eu acho que esse é o caminho, é tentar criar sistemas mais pensantes. Pensar antes de agir. Eu sei que é difícil o que eu estou falando e parece muito complexo, mas só se você pensar um pouquinho sobre o assunto, eu já estou feliz, que é sinal de que você vai se remodelar, o seu cérebro agora está começando a se refazer nesse contexto. Quanta coisa! Muito obrigada! Aprendi muito hoje e tenho certeza que você também. Nos vemos no próximo episódio. Mas antes disso, vai lá na tela, você está vendo a nossa rede social no Instagram e também no YouTube. Mas mais do que isso, gostou desse episódio? Importante, né? Então compartilhe. Compartilhe com alguém que está sofrendo porque não tem o controle inibitório, não consegue se controlar mediante os conflitos. Também você pode compartilhar com alguém que desiste, que faz as coisas pelo meio do caminho e que não consegue persistir.
Faça isso com essas pessoas e que você consiga também rever esse episódio e colocar em prática com a sua criança e com o seu adolescente. Nos vemos em breve. Até mais.